Salmos capítulo 6. Davi recorre à misericórdia de Deus. Esse recorre é quando a pessoa ela já gastou todas as suas fichas, né? E quando ela já foi o quê? Condenada na primeira instância. Num julgamento, por exemplo, a pessoa era condenada, aí ela logo dá uma entrevista e fala: eu fui condenado, mas eu vou recorrer. Ou seja, Jesus Cristo, Ele está acima de tudo e de todos, e é a última esperança para alguém que está no pecado, para alguém que se manchou nessa terra. É a última esperança, igreja. Você sabe que o pecado, o objetivo dele é matar. Matar o quê? A carne? Não, matar o espírito. O objetivo do pecado é afastar a pessoa da presença de Deus. E uma vez pecando, a pessoa ela vai se sentir suja, ela vai se sentir manchada, ela vai se sentir com a consciência pesada. Tem muitos que falam: a consciência está acusando. Não, a consciência não está acusando, ela não está aceitando o pecado daquela pessoa. Porque para que nós venhamos ter vitória, nós temos que ter consciência limpa. Está escrito isso. Temos que ter fé e boa consciência para obter o bom combate, o bom resultado. Fé e boa consciência. Mas se eu tiver fé, e tiver uma consciência suja, manchada, pesada por conta do pecado, tem como eu obter alguma vitória, igreja? Não tem. Aí fora tem gente de muita fé, mas vive pecando, vive fazendo a vontade do diabo, porque quem está pecando está fazendo a vontade do diabo. Mas fulano é uma pessoa de muita fé, mas não consegue vencer, porque a consciência está pesada, a consciência não aceita aquele pecado, e a consciência diz que ela está o quê? Condenada por conta daquele pecado. Lembra de Maria Madalena? Os homens pegaram ela, levaram diante de Jesus. Por quê? Porque ela já estava condenada. Ela já estava condenada. Todos já tinham condenado: essa mulher tem que morrer. A lei diz que quem for pego em prostituição, em adultério, tem que morrer apedrejado. Já estava condenada. Ela não tinha força nem para levantar os olhos. A consciência dela estava manchada, pesada, e ela foi levada e jogada diante de Jesus Cristo. Por quê? Porque aqueles homens queriam também provar Jesus. Não queriam provar Maria Madalena. Não, Maria Madalena já estava condenada. E ali aqueles homens falam: olha, Jesus foi pego em adultério, e na lei manda apedrejá-lo. Você já estava condenado. Mas nem ela sabia que Jesus era tão misericordioso assim. Ela não sabia, porque se ela soubesse, ela já tinha recorrido. Não tinha? Claro que tinha. Como Davi fez. Davi, cometendo o pecado, ele sabia que já estava com homens pela lei, mas ele sabia também que a misericórdia de Deus o assistia, que a misericórdia de Deus é infinitamente com ele, ou seja, com aquele que crê, com aquele que busca, que a graça de Deus é presente naqueles que perseveram, e por isso que ele recorreu à misericórdia de Deus. A Bíblia diz no versículo 1: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Por que ele pediu isso? Porque naturalmente
Antigamente estava escrito na lei de Moisés, lá em Êxodo, capítulo 32, se eu não me engano, Êxodo, no capítulo 32, e no versículo 30, diz assim, no dia seguinte diz Moisés ao povo: vós cometeste grande pecado, agora porém subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Ou seja, Davi sabia que se Deus ali na ira fosse fazer a justiça que era para ser feita, o nome dele seria o quê? Riscado, igreja, do livro da vida. Como esse povo aqui, Moisés também sabia que esse povo aqui tinha cometido um pecado muito grande, que Deus já havia falado: olha, não façam imagens, não adorem imagens. Deus já havia orientado, porque eu abomino idolatria. Porém o povo desobedeceu e fez imagem, um bezerro de ouro, e adorou. E Moisés foi lá e intercedeu, levou oferta, levou propiciação, fez um monte de coisa para Deus perdoar aquele povo. Porém Deus julgou aquele povo, julgou. E olha o que ele fala, olha o que Deus respondeu a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Olha aí, está vendo? Por isso que lá no Salmo 6, Davi ele pediu misericórdia, e ele falou: Senhor, não me repreendas na tua ira, porque se Deus repreendesse Davi na ira, ele seria o quê? Riscado, porque ele tinha pecado, e o salário do pecado é o quê? A morte. Mas Davi conhecia Deus. Olha a oportunidade que você e eu temos, igreja. Todos nós somos falhos, errantes, pecadores. Isso não significa que nós devemos viver no pecado, mas o ser humano é sujeito a falhas. Mas quando a pessoa conhece a Deus, conhece também a misericórdia de Deus. Satanás, ele te acusa de dia e de noite, ele não perde uma única oportunidade. Mas se você conhecer a Deus, você sabe que Deus ele estará disposto a te perdoar, se você se arrepender dos seus pecados. Primeiramente tem que ter o quê? O arrependimento, assim como Davi estava arrependido. A Bíblia diz que ele tanto se arrependeu que ele pediu compaixão. Olha aqui: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Ou seja, eu me sinto como nada, debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão o quê? Abalados. Ou seja, ele estava perdendo o controle da sua própria vida. Você sabe que uma pessoa que conhece a palavra e se desvia da palavra, a Bíblia fala que o estado dessa pessoa é pior do que o início, Os demônios, ele fica vagando por aí, esperando uma oportunidade para voltar para aquela casa. A casa é chamada vida, corpo da pessoa. E a Bíblia diz que quando ele volta, ele não volta sozinho, ele volta com mais 7, ou seja, sai um, quer voltar 8, para você ver. Então Davi ele chegou numa situação que os ossos dele, igreja, a Bíblia diz aqui, os ossos já estavam o quê? Abalados. Ele estava perdendo o controle do seu corpo, estavam abalados. Então ele pediu compaixão.
também a minha alma está profundamente o quê? Perturbada. O que é uma pessoa perturbada? É uma pessoa fora de si, que faz coisas que naturalmente ela não faria. Isso aconteceu com Saul também. Lembra? Que Saul cometeu o pecado da desobediência, o Espírito de Deus saiu, e quem se aproximou? O espírito maligno. A Bíblia fala sobre isso aí. E Saul ficava o quê? Perturbado. Teve que chamar Davi para tocar harpa, para adorar a Deus, e o espírito maligno ia embora. Ou seja, Davi chegou numa situação de alto risco, a ponto dele mesmo falar: olha, a minha alma está profundamente perturbada. Ou seja, a alma, ela não estava bem. O que é a alma? A essência. Ele não estava bem, estava atribulado. Por causa do quê? Do pecado. Olha o que o pecado faz com uma pessoa. Davi, que investido de autoridade, uma pessoa de referência, alguém reconhecido, renomado, mas que se deixou levar pelo pecado e quase foi destruído por esse pecado. Quase. Porque é tudo que o diabo ele quer. Ele fica no ouvido, ó. E se a pessoa não vigiar, não se fortalecer, ele leva a pessoa. Tem muitos aí caídos, igreja. Muitos. Infelizmente, muitos enganando a si mesmo no pecado, já não sentem mais nada de Deus, e não se arrependem. Olha o risco, estão diante de Deus, mas não conhecem a Deus, porque se conhecessem a Deus, logo pedia compaixão, se arrependeria, e ali voltaria para o braço do Senhor, como Davi estava fazendo aqui. Ou seja, a oportunidade do cristão é muito grande, de estar nos braços de Jesus, igreja. A Bíblia diz aqui no versículo 3, continuando: mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva-me por tua graça, não por tua justiça, mas por tua graça. Porque se fosse pela a justiça, pela lei, Davi já estava condenado, riscado do livro da vida. Ou seja, hoje nós vivemos pela graça, igreja. Não existe uma pessoa que não tenha errado. Não existe. Só Jesus mesmo que passou nesse mundo e não cometeu nenhum pecado. Mas tirando Jesus, todos nós pecamos e carecemos da graça, não da justiça, da graça de Deus. Carecemos da graça dele. Era o que Davi estava recorrendo. Tem pessoas que ficam clamando: meu Deus, faça a tua justiça na minha vida. Quem somos nós? Quem somos nós para pedir a justiça de Deus na nossa vida? Achamos mais justo do que o outro, Às vezes nós é incomodado por alguma coisa que não gostamos, a gente ora: meu Deus, faça justiça, orando contra a pessoa, sendo que nós somos cheios de falhas. É melhor nós pedirmos a graça: meu Deus, tenha misericórdia, que a tua graça me alcance, para eu não manchar o meu coração. Igreja, porque todos nós estamos sujeitos a pecar, a falhar. Se não falhamos, se não pecamos no andar, pecamos no vestir, pecamos no falar, no comer, no olhar, no pensamento, em tudo. A Bíblia diz que nós já nascemos debaixo do pecado, debaixo. Então nós estamos num mundo sujeito a isso. Então nós temos que vigiar e conhecer a Deus, porque conhecendo a Deus, você sabe que a misericórdia dele tem te assistido. Ele não vai permitir que você venha cair. E como que ele faz isso? Através da palavra. Através da palavra. Ele nos orienta. Ele nos orienta. Ele cuida. Porque ele nos ama, igreja. Quando Deus ele percebe que algo está nos atraindo, tentando nos destruir, ele pega a gente e transporta para outro lugar. Tem gente que não entende.
mas o emprego estava aprendendo um monte de coisa errada. Um monte de coisa errada. Estava sendo levado já. Daqui a pouco não tinha mais família, daqui a pouco não tinha mais saúde, não tinha mais vida própria. Aí Deus pega e coloca ele em outro lugar. Estou cuidando de você, mas ele não entende. Quem está na presença de Deus é assim, igreja. Os cuidados do Senhor, a gente não consegue explicar agora, mas lá na frente você vai agradecer. Por isso que é bom você conhecer a Deus e saber que tudo está no controle dele. Tudo está no controle de Deus. E tudo que ele faz é para conservar a sua alma, é para conservar a sua vida. Você acha que Deus não tinha orientado Davi? Eu acho que tinha. Davi era um que mais ouvia a voz de Deus naquela época, as instruções. Deus falava sempre com Davi. Quando Davi estava no campo ali, Deus já falava com ele. Davi enfrentava o leão, Deus estava ali com ele. Davi enfrentava o urso, Deus ali com ele. Davi enfrentava o gigante, Deus estava ali com ele. Davi conhecia muito a Deus, muito. Então é claro que antes dele cometer o pecado, Deus ali tinha orientado, mas ele não deu ouvidos. E a pior coisa é o cristão se fazer de surdo, Tem muitos aí que não querem ouvir. A gente fala, mas a pessoa não quer. Acha que é sermão do pastor, Infelizmente, acaba caindo. A Bíblia diz no versículo 5: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Ou seja, por causa de algo que poderia ser o quê? Evitado. A todo momento Deus está falando conosco, mas a gente não para dar ouvido à voz de Deus, sabia disso? Ele fala de várias maneiras, de várias formas, mas a pessoa não tem sensibilidade para parar. Opa, estou no caminho errado, não está dando certo aqui, as coisas não estão acontecendo, não estou prosperando. E se eu sirvo a Deus, Deus é Deus de prosperidade, Ele não quer que eu vá por aqui, porque senão eu posso me corromper. Quantas vezes Deus não te deu aquilo que você pediu para te conservar a salvação, igreja? E muitas vezes a pessoa sabe de uma: eu vou largar a mão, eu vou sair da igreja porque eu tenho pedido, Deus não tem me dado, Ele não tem me ouvido. Por quê? Porque aquilo ali iria estragar o coração daquela pessoa. Tem pessoas que não sabem ministrar com aquilo que recebe, igreja. Uma vez mesmo uma pessoa pediu um carro, Meu Deus, me dá um carro, eu quero um carro para mim vir para a tua casa. Deus deu um carro zerado. Quando a pessoa ganhou um carro zerado, chegava nos domingos: cadê fulano? Sumiu, está viajando agora, porque ele... Ô pastor, você sabe que ele comprou um carro, e agora ele está aproveitando, está passeando, tá bom. Passava o domingo: cadê? Fulano agora foi passear para o outro lado. Só vivia o quê? Passeando. E Deus de lado. Ou seja, aquilo que era bênção começou a se transformar em maldição. Moral da história: foi emprestar o carro para alguém, esse alguém acabou com o carro. Mas Deus permitiu, sim, porque a pessoa estava indo para longe dele. Perdeu o carro, voltou para a casa de Deus. Está vendo? Aí muitos: mas está vendo, não sei o que, papapá, eu tive um prejuízo. Mas foi culpa de quem? Da própria pessoa que não sabe administrar aquilo que Deus dá. Então Deus, Ele quer o quê? Que nós venhamos estar perto, que nós venhamos andar com Ele. Deus sabe realmente o que você quer, igreja. Lázaro viveu a vida inteira ali, diante de uma mansão, ali desejando comer das migalhas. Um homem de Deus, Lázaro. Como é que pode ser um homem de Deus e mendigando? Porque
era a única forma de salvar Lázaro. Era a única forma. Se ele tivesse recebido o melhor dessa terra aqui nesse mundo, ele tinha se corrompido. E Deus manteve ele no mesmo estado. Morreu os dois no mesmo dia, o rico e Lázaro. Lázaro foi para o leito de Abraão, para o seio de Abraão, não foi? E o rico se perdeu. Ou seja, Deus, ele quer salvar a nossa vida, salvar a nossa alma. Amém, igreja? Adiante diz aqui, estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, e as minhas lágrimas o alagam. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Ou seja, são muitos, principalmente para acusar. Olha aí fulano aí, tá vendo? Fulano tá que tá. Depois que saiu da igreja, tá que tá aprontando todas, tá fazendo o que não fazia. E quando a pessoa tenta sair sozinha, ela consegue? Não consegue, porque o que mais tem é dedo apontando. Está no pecado, você é um mentiroso, você é um fanfarrão, e assim vai. Adversários, não tem forças para reagir. Na minha família eu tenho um tio que ele é desviado da palavra. A primeira pessoa que conheceu a igreja, a igreja evangélica, desviou. Para você ver como o diabo ele é astuto. O primeiro ser da família toda, dos familiares todos, a pisar a planta dos pés na igreja, o diabo fez ele desviar. E era um menino de referência. Para você ter uma ideia, ele tocava harpa. Coisa rara hoje você encontrar alguém na igreja que toca harpa. Coisa linda, igreja. Harpa cristã. Ele tocava. E aí ele se deixou levar pelo pecado. E aí se envolveu com a mulher do mundo. Hoje não tem família. Aliás, tudo separado, né? Separado, cada um do seu lado. E ele nos vícios, acabado. Fisicamente, moralmente. Vive do jeito que chega, dorme no chão, no quintal. É a situação. Por quê? Porque os adversários se multiplicaram e a força foi acabando. O que nos dá força? Conhecer a Deus, a palavra. Estava no início do Evangelho, estava começando a caminhar na direção de Deus, e aí se batizou e começou a se envolver no pecado. Foi orientado? Foi, acho que foi, várias vezes. O primeiro da família desviou até hoje ainda, não tem forças, conhece muito a palavra hoje, porque até mesmo o inimigo que faz o que faz na vida dele, coloca a palavra na boca dele, mas não tem força, né? Ou seja, os adversários se multiplicam. Então tudo isso por conta do pecado. Não esqueça de quem está diante de você, que é o Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? Não esqueça. Se há algo na sua vida errado, meu Deus me fortalece, me dá força, me dá condição de reagir. Tira isso da minha vida, tira isso do meu coração, tira isso do meu pensamento. Isso vai me fazer pecar. Eu não quero, meu Pai. Eu não quero me afastar de Ti. Eu conheço a palavra, eu conheço o mundo, eu não quero voltar para lá. Se humilhe perante a Ele, igreja, e deixa Ele te conduzir. Adiante diz aqui, apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Ou seja, adianta, por exemplo, eu ir na igreja, aí eu me arrependo, meu Deus, eu me arrependo, me perdoa. Aí Deus vai lá e perdoa, abraça, toma a santa ceia. Aí a pessoa se reconcilia com Deus. Daqui a pouco ela volta para o mesmo ambiente que estava, o mesmo ambiente.
naturalmente ela vai ser o quê? Contaminada de novo. Então, uma pessoa que ela quer ter uma nova vida, ela não pode ter medo de orar. Meu Deus, afasta, aparta de mim aqueles que me querem inquietações, como diz a palavra aqui, aqueles que praticam iniquidade, praticam pecado. Porque como é que eu vou querer ter uma vida com Deus, igreja, uma vida de santidade, e andando com pessoas que praticam o pecado, né? Naturalmente aquela pessoa vai ser induzida de novo ao pecado. Então ele orou: meu Deus, afasta de mim aqueles que praticam iniquidade. Então nós também temos que orar dessa forma, igreja. Quando eu era do mundo, eu tinha muitos amigos de infância, mas todos eles vivem no pecado. E aí eu orava: meu Deus, afasta o pecado e aqueles que praticam o pecado, para que eu não venha desviar da tua palavra. E Deus foi afastando, né? Ah, pastor, mas aí eu vou me isolar. Igreja, só assim eu vou ter condição de orar por eles. Porque se eu não pedir dessa forma, nem eles, nem eu vou se salvar. Assim eu tenho condição de orar por eles, para que eles possam também sair dessa situação. Amém, igreja? Para a gente encerrar, diz assim: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, e retire-se de súbito, cobertos de vexame. Ou seja, os inimigos eram os opositores, os demônios, aqueles que estavam causando perturbação na vida dele. Então que sejam eles envergonhados, não eu. Se tem que ser alguém envergonhado, tem que ser Satanás, não nós, igreja. Não nós. É ele que tem que ser envergonhado. Ah, se levantou, vai sair rastejando, mas vai sair envergonhado. É um vexame para ele. Eu tentei na vida daquele ali, mas eu fui envergonhado, tive que voltar, tive que sair. Ele mandou eu sair, eu tive que sair. Foi envergonhado. Ele sabe disso, que todas as vezes que ele te enfrentar, ele corre o risco de ser o quê? Envergonhado. Então, quando a pessoa está bem com Deus, ele consegue combater, ele consegue ir para cima, ele consegue vencer o inimigo. Mas quando ela está debaixo do pecado, não consegue nem levantar os olhos, como Maria Madalena. Os opositores saíram quando Jesus falou: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo foi embora, não foi? Mesmo assim, Maria Madalena continuou de cabeça baixa. E Jesus: filha, olha ao lado, tem alguém que te acusa? Quando ela levantou a cabeça, não tinha mais ninguém. Não, nem eu. Pode ir e não peques mais. Não foi isso que ele falou? Não peques mais. Ou seja, mantenha a cabeça para cima, consciência limpa. Jesus perdoou aquela mulher. Ou seja, Jesus veio para perdoar, minha igreja. Não importa o que você fez ontem, não importa o seu pensamento, se você se colocar aos pés de Deus, conhecer a Ele e pedir a graça dEle, Deus ele vai te ouvir. E aqueles que conhecem a Deus, não se deixe levar por aquilo que o mundo apresenta, pois tudo que o mundo quer é que nós venhamos estar no pecado, para que nós venhamos ser destruídos. Então guarde o seu coração, e se você tem consciência que tem feito algo errado, se reconcilie com Ele, você está diante dele, da graça do Todo-Poderoso. Amém, igreja? Quem entendeu a palavra? De verdade? Então guarda no seu coração e valorize aquele que deu a vida por você. Fiquem todos de pé, por favor. Vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus.